E aí, internet, tudo bem? Comigo sim, porque eu tô no meio de um feriado de 4 dias, né, na verdade, feriado quinta-feira e aí ponte sexta-feira. Então comigo tá tudo ótimo, espero que com vocês também. Espero que possam estar aproveitando também o feriado de alguma forma, enfim, descansando, pulando carnaval, não sei o que vocês preferem fazer. Eu decidi fazer tipo um vlog de leitura, não sei bem o que eu tô fazendo, nunca fiz, não sei exatamente, o que eu deveria mostrar ou não, mas como são 4 dias, eu achei que dava para aproveitar bem, assim, e adiantar algumas leituras que eu queria fazer, eh, de livros que eu tenho aí, né, enfim, na minha listinha aí para ir lendo. Primeiro livro que eu vou ler nesse vlog é Coraline. Na verdade, eu já comecei Coraline essa semana. Eu já sei a história, tipo, teve um filme um tempo atrás, né, do Tim Burton, que era uma animação stop motion, na verdade. Eu vi no cinema, não lembro se, assim, eu acho que faz muito tempo esse filme deve fazer mais de 10 anos, provavelmente. Mas assim, eu lembro da história, porque na época eu gostei muito do filme. Eu fui com uma amiga minha e eu me envolvi muito no filme, assim, enquanto eu estava assistindo. O filme era um filme infantil, só que com uma pegada meio terror, assim, sabe? Mas ainda era um filme infantil. Coraline, o livro, eu não sei se é infantil, se é infanto-juvenil, enfim. Não sei se eu sou a melhor pessoa para classificar se é um ou outro. Eu comecei a ler, é bem gostosinho, assim, sabe? Tô entrando bastante na vibe. Parece que é um livro grande, mas na verdade a gramatura do papel é um pouquinho maior, né? Geralmente os papéis, quando a gente pega os livros, é 70, a gramatura, esse é 80, então pode dar essa impressão de um pouquinho maior. E também o livro, ele tem algumas ilustrações e algumas páginas quando começam os capítulos, sabe? Tipo assim, ó, por exemplo, aqui é um início de capítulo. Então tem uma citaçãozinha do capítulo e aí começa com uma imagem, tá vendo? E aí o espaçamento, enfim, a diagramação é bem boa, tá vendo? E a leitura flui muito rápido, tipo, tá uma linguagem muito gostosa de acompanhar, né? Mesmo eu não sendo o público-alvo desse livro. Então eu tô bastante interessada, porque por mais que eu lembre da história, eu não lembro em detalhes, sabe? Eu lembro, enfim, só contextualizando, caso você não conheça a história. Coraline, ela é uma menina, não fala exatamente a idade dela, mas ela é uma criança. Ela mora com o pai e a mãe dela. E eles moram, acho que na Inglaterra, e eles se mudam para uma casa que é uma casa antiga e muito grande. Então ela foi convertida em alguns apartamentos, né? Ela mora em um desses apartamentos, o apartamento do lado da casa dele está vago. Em cima mora um senhor que ele diz que treina ratos, tipo, como se fossem ratos de circo ou que fazem números, alguma coisa assim. E embaixo deles moram duas ex-atrizes, né? Elas moram juntas. Enfim, a Coraline, tipo, começa o vídeo, o vídeo, começa o livro antes do ano escolar dela começar, e ela tá, tipo, explorando essa casa nova, tá super entediada o tempo todo. E o ponto que na casa dela tem uma porta que dá para uma parede, né? Tipo, porque como era uma casa antiga que foi convertida em apartamentos, aquela porta antigamente dava para algum lugar, mas hoje foi fechada uma parede e do outro lado dessa parede seria esse apartamento vazio, né? E aí o ponto, assim, não é muito spoiler, tá, gente? Tá meio que atrás o que tá acontecendo no livro. Mas o ponto é que, eventualmente, ela consegue. Essa parede, tipo, somem os tijolos, ela consegue entrar num outro mundo, numa realidade similar à que ela vive, mas em que todo mundo é um pouco mais estranho, tem algumas características um pouco alteradas. Nesse outro mundo, ela tem essa outra mãe, esse outro pai. Os animais falam nesse outro mundo, né? Então, tem algumas características diferentes ali do que está acontecendo. E aí, ela vai passar por essa aventura no livro. Tá bem gostosa a leitura, enfim. Eu não pus nenhuma marcação ainda, porque, sei lá, vai fluindo tão rápido que que eu nem lembro de marcar. Mas vamos ver aí. Eu acho que eu consigo tranquilamente terminar esse livro nesse fim de semana. Um outro livro que eu tô lendo, que eu não pretendo terminar, na verdade, que eu tô lendo e-book, é Piranesi. Opa, tá mostrando a capa? Ai, meu Deus, como é que mostra? Aqui? Isso. É Piranesi, da Suzanne Clark.
Esse é um livro premiado, né? Ela ganhou, não sei se ela ou o livro, ou ela pela as outras obras dela que eu não conheço, não sei nem se tem, mas ela ganhou o Women's Prize for Fiction. Esse livro, ele é muito intrigante e muito gostoso. Assim, eu tô acho que eu li uns 25% já desse livro. Eu tô lendo ele há um tempão, mas eu tô sem pressa de acabar. A pegada desse livro é outra, é totalmente outra, é muito diferente de tudo que eu já li, tá? O Piranesi, ele é um adulto, né, que ele vive na casa. A casa, ela tem infinitos cômodos, infinitas alas, vestíbulos, salas e tudo mais. E a princípio ela tem 3 andares, pelo que eu entendi. O andar de baixo, em algumas salas, você consegue ter acesso ao mar, e o andar de cima existem nuvens. Em todas essas salas tem incontáveis estátuas, tá? E o Piranesi vive nessa casa sozinho. É, a gente não tem noção da dimensão total dessa casa, porque ele nunca chegou ao final em nenhuma das alas, né? Ele chega na, sei lá, na sala centésima e sei lá quanta, mas não chega no final. É, enfim, é sobre a vida dele nessa casa. E essa casa também tem o outro. O outro também é um outro ser humano. Assim, na verdade, pode ser que nenhum dos dois seja humano e eu não tenho entendido nada. Mas é outro ser ali, similar ao Piranesi. Ele também vive na casa e o Piranesi vê ele uma vez por semana. E o outro, ele tá em busca de um conhecimento secreto e oculto. E o Piranesi tá ajudando ele nessa busca. E assim, mais pessoas já viveram nessa casa. O Piranesi, ele comenta de algum, tipo, alguns restos mortais que ele já achou em algumas salas, enfim. Só que, assim, é muito diferente de tudo que eu já li. É muito descritivo sobre a casa, ele conta o dia a dia dele na casa. Ele é tipo um diário dele que a gente tá lendo. Ele vai pontuando o ano, por exemplo, deixa eu pegar o ano aqui que eu tô. Ai, peraí, como é que destrava? Peraí. Ai, voltei capítulo inteiro. Aqui, ó. Por exemplo, eu tô nessa parte aqui que a data que ele coloca é entrada do 22º dia do 6º mês do ano em que Albatroz veio aos salões do Sudeste. Então é assim o tempo dele. E meio que eu não sei se ele não lembra ou se só a gente não sabe como que ele surgiu ali e o que que é tudo aquilo, sabe? E assim, eu fiquei muito obcecada no começo de entender o que que a casa representava, sabe? Porque parece ser um livro muito abstrato, que tá fazendo analogia a alguma coisa. E eu fiquei muito obcecada em entender qual que era a representação da casa, sabe? Mas conforme eu fui lendo, enfim, novamente, não é para todo mundo esse livro, talvez pareça um pouco monótono, porque ele vai descrevendo os cômodos, as estátuas, o dia a dia dele, enfim. É, mas assim, eu tava muito obcecada em entender o que que a casa representava. E aí, depois de um tempo, eu desencanei. E meio que acho que talvez não seja exatamente sobre isso. Não seja sobre descobrir rapidamente o que tá acontecendo, sabe? Eu acho que talvez sejam as lições que no final a gente vai tirar disso. Porque eu cheguei numa parte em que o Piranesi teve uma epifania ali, sobre essa busca do conhecimento e tal, que acho que talvez a mensagem seja outra, sabe? Então agora eu tô lendo mais devagar, sem pressa, para aproveitar, até porque eu acho que se eu sentar e resolver ler muito rápido, eu vou ficar cansada da história. Eu tenho esse medo, sabe? Sendo que é um livro que tá muito legal, eu tô gostando muito, sabe? Então, tô indo saboreando aos poucos. Uma curiosidade sobre Piranesi é que esse não é o nome dele. Esse é o jeito que o outro chama ele, mas ele sabe que esse não é o nome dele. Mas ele não sabe também porque o outro chama ele assim. Então, assim, tem toda essa áurea cheia de mistério, sabe? Vamos ver aí o que, que vai acontecer. E outra coisa que eu queria ler aqui no feriado também são esses quadrinhos que eu comprei e chegaram. Vou abrir então aqui com vocês um micro unboxing, né? E aí, esse daqui é o seguinte. Eu, há muito tempo, vou nas livrarias e vejo aquele livro do Junji Ito. É assim que fala o nome do autor? É, do Junji Ito, que é uma capa laranja, que é da Dark Side, sabe?
Parece que é um mangá de terror, assim, mas sempre que eu abro, vejo algumas imagens, eu fico com medo de ficar com medo. E aí eu acabo não comprando, sabe? Eu fico com medo de ficar com medo, ou com medo de ser um terror, tipo, pro nojo, que não é algo que eu gosto muito, sabe? Tipo, então não sei bem, então eu nunca compro. Aí, eu tava vendo, enfim, uma youtuber gringa, que ela adora os quadrinhos do Junji Ito, né? Os mangás do Junji Ito, de terror. E aí ela tava lendo que é esse aqui, que chama Tomie, que me pareceu ser uma outra pegada. Pelo que eu entendi, porque assim, a hora que ela começou a falar, eu vi que eu me interessei, eu pausei, porque eu não queria saber nada. Pelo que eu entendi, tem alguma coisa misteriosa, assombrosa, assassina, espiritual, não sei, com essa menina. Então, é isso. É sobre ela. Talvez ela seja uma criatura, talvez não. Não sei absolutamente nada. Não li mais nada na internet. Mas mesmo assim, eu comprei o volume 1 e o volume 2. E aí, assim, né? Dá pra ver que é uma vibe meio terror. Tipo, olha aqui atrás, por exemplo, tá vendo? E aí eu tô com medo de ficar com medo, aquela coisa, mas, enfim, não sei nem pra que eu comprei 2 volumes se eu tô com medo de ficar com medo do primeiro. Mas eu acho que dá pra também ler tranquilamente no feriado, apesar de ser bem grande. Mas vamos ver aí no que dá. Bom, vou lendo aí, vou atualizando vocês, né, como que tá indo as leituras. Vou aproveitar também para gravar uns vídeos de alguns outros livros que eu li, enfim. Vou mostrar eles aqui rapidinho, mas vão ser outros vídeos, tá? Então tem esse daqui que eu gostei muito, que eu queria gravar. Tem vários aqui, ó, que eu queria falar sobre. Tem mais alguns aqui. Então, é isso. Vou aproveitar e fazer tudo isso nesse feriado, então. Até já já. Bom, um tempinho se passou, eu gravei tudo que eu queria gravar hoje. Falei de todos esses livros que eu tinha mostrado para vocês antes. E agora que eu já falei dos livros que eu li, eu vou separar quais eu quero manter e quais eu não quero. Porque, assim, gente, eu tenho uma estante. Meu espaço é muito limitado. Eu amaria ter todos os livros que eu quero ter, mas essa não é uma realidade, não é mesmo? Então, assim, esses todos aqui, que é um vídeo que eu fiz de últimas leituras de livros escritos, posso dizer assim, que não são HQs, não sei se essa é a melhor palavra. Eu acho que eu vou manter os 4, tá? O da Agatha Christie desses daqui foi o que eu menos gostei, mas eu ainda gostei muito. Essa edição é maravilhosa, colecionável da HarperCollins. Tenho outros, então é óbvio que eu vou manter, nunca vou me desfazer de nenhum. Coraline, eu tô lendo, eu dei uma avançada, eu já tô na página 125. Nossa, gente, tinha umas coisas que eu não lembrava. É muito mais terror do que eu lembrava. Tipo, terror, claro, né? Não tô com medo, mas terror pra infanto juvenil é mais do que eu lembrava. Mas depois eu falo dele com mais detalhes. Desses daqui, gente, esse eu não vou manter. Eu não escrevo em livros. Ai, peraí, deixa eu virar. Pronto. Eu não escrevo em livro, tá? Eu ponho tags, assim, tags adesivas. E aí, se você compra de uma qualidade mais ok, assim, não precisa ser post-it, né, que é uma marca mais cara, mas de uma qualidade mais ok, a hora que você tira não acontece nada, não prejudica o livro. E eu não escrevo, não dobro, não faço nada, trato muito bem meus livros. Exatamente, para eu poder vender se eu quiser. Então, acho que eu vou vender esse daqui. Esse eu estou na dúvida se eu vendo ou não, então acho que eu vou manter um tempinho mais. Esse daqui eu amo a Sarah Anderson, mas história não tem nada a ver comigo, então acho que eu vou vender. Ai, que dor no meu coração. Ai, não vendo. Ai, não sei. Acho que eu vou pôr um preço alto, se alguém quiser pagar, beleza. Esse daqui jamais, eu amei esse livro, eu não vou vender. Então, basicamente é isso. E onde você vende seus livros? Bom, eu vendo meus livros na Shopee. Eu acho muito bom, porque lá tem aquela questão de frete bem... tem vários cupons de frete, tipo, grátis, R$20 de desconto, enfim.
Bom, então eu terminei de ler Coraline. É de fato um livro infanto-juvenil, mas tem uma vibe bem terrorzinho, bem legal. Sabe, tipo Coragem, o Cão Covarde? Pra quem, enfim, né, tiver aí minha idade de pegar essa referência. Mas é muito mais divertido do que eu me lembrava. É um pouquinho mais assustador do que eu me lembrava, mas, tipo, nada de demais. Realmente é adequado ao público que se destina, né? E tinha várias coisas da história que eu não lembrava, assim. Eu achei super divertido acompanhar as aventuras dela. E foi uma delícia de ler, pra ser bem sincera. Foi bem melhor do que eu esperava. Achei que talvez por ser infanto-juvenil, eu não, sei lá, não fosse curtir tanto, sabe? Mas acabou que eu curti bastante, foi super divertido, valeu super a pena. E eu tô lendo Tomie, né? Eu mostrei pra vocês, tipo, isso daqui é uma luva, eu não tinha percebido. A capa, na verdade, é essa daqui. E aí, ai meu Deus, a parte de trás é assim. Tomie, assim, pelo que eu tô entendendo até agora, sobre essa menina, que, enfim, assim, gente, primeira página não é spoiler, tá? Basicamente, ela sofre um crime super violento. Então, assim, pelo amor de Deus, 18 anos isso aqui, tá? Pelo visto e pelo andar da carruagem, mas ela sofre um crime super violento. E aí, no outro dia, ela aparece na escola. E todo mundo fica bem chocado, tipo, o que que tá acontecendo? Como que isso pode acontecer, sabe? Enfim, tem várias pessoas na história que sabem exatamente o que aconteceu com ela, então isso deixa eles mais chocados ainda, sabe? Eu cheguei no capítulo 2 e pelo que eu entendi, eu acho que são mini contos, e a Tomie participa de todos eles, sabe? Mas vamos ver ainda, porque assim, existe alguma ligação, mas parece que entram personagens novos, enfim, na história. Então, vamos ver como que vai se desenrolar.
Bom, voltando aqui então, para falar mais um update das leituras. Eu terminei de ler Tomie e agora eu consigo falar com mais propriedade sobre a história. Seguinte, isso daqui é 18 anos, tá, pessoal? Tem várias cenas de violência e tudo mais, enfim, quadrinho adulto, tá? Bom, basicamente era isso mesmo que eu tava pensando. Tem 10 capítulos, alguns capítulos fazem parte, tipo, da mesma parte da história, e alguns são mais independentes dos outros. Mas basicamente, esse quadrinho conta a história da Tomie. Não sei exatamente o que a Tomie é. Uma menina, uma identidade, alguma coisa mais sobrenatural, não sabemos. Mas basicamente, a Tomie tem um tipo de encanto que atrai vários homens, especificamente. E eles literalmente ficam loucos de amor por ela. E é um amor totalmente doentio, que faz com que ela, enfim, seja assassinada várias vezes, enfim. Mas a Tomie sempre volta, e sempre volta meio que para assombrar as pessoas e todo mundo que tá à volta dela. Então, é meio que isso, assim. O final não tem uma resolução, esse daqui é o volume 1. Eu tenho o volume 2 também, eu achei que eu ia ler, mas assim, não vou. Muito pesado. Eu também achei que ia ler de uma vez, também não li de uma vez, porque chega violência, violência, chega, né? Tem uma hora que tem que dar uma amenizada. Então, eu não vou ler o volume 2 agora, nesse feriado, mas eu tô bastante curiosa para saber qual vai ser o final dessa história, sabe? Qual vai ser o desenrolar. De qualquer forma, eu achei bem interessante, assim, a evolução da história, os capítulos e tudo mais. Então, para quem gosta de terror, horror, recomendo, tá? E aí, como tava meio pesado, eu fui intercalando com a leitura de Piranesi que eu tinha mencionado no e-book, né? E aí, assim, acho que chegou num ponto, sei lá, uns 35% mais ou menos que eu tô, que eu acho que eu tava totalmente errada sobre o que é a história, sabe? Eu achei que era uma coisa mais abstrata, mais reflexiva. E no final eu acho que talvez não, talvez seja uma fantasia, uma ficção científica. Não sei, sabe? Eu acho que talvez seja mais tangível, as respostas que eu estava buscando do que eu imaginava que seria. Mas, de qualquer forma, assim, continua um mistério para mim, Piranesi. Então, eu vou continuar lendo. Também não vou terminar nesse feriado. Mas assim que eu terminar, eu volto e conto para vocês tudo que eu achei, tá bom? Então, um beijo e até o próximo vlog.